Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar falando com vocês aqui presentes e aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, lhes abençoe grandemente e lhes permita compreender a palavra de Deus. Bem, agradeço a vocês que estão aqui e agradeço também a audiência que os nossos inscritos em nosso canal têm nos dado. E eu continuo pedindo para vocês que sigam compartilhando, que sigam dando seu like ou seu dislike, comentem, divulguem aí nossos sermões para que assim esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou vocês, possa abençoar a vida daqueles que futuramente possam chegar ao conhecimento desta mensagem. Eu agradeço aí pela audiência que vocês têm nos dado. E aqueles que não têm se inscrito ainda no canal, eu peço que vocês se inscrevam, cliquem aí no sininho da notificação. Isso aí é muito importante para nós, para que assim vocês fiquem por dentro de todo o novo sermão que aqui em nossa plataforma nós publicamos semanalmente, para que assim você não perca nenhum e desta forma você possa ser alimentado com a palavra de Deus. Bem, sem mais delongas, eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí na terceira carta de João, dos versos 9 até o 11. E diz assim, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus, e como dito anteriormente, que o Deus eterno de Israel continue lhes abençoando grandemente e possa abrir-lhes o entendimento para compreender a exposição da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de ter feito a sua saudação ao amado Gaio e também à sua congregação, que eram os destinatários aí desta terceira carta, agora o nosso autor nesta sessão, o apóstolo João, ele passa a falar a respeito do motivo que levou ele a escrever essa epístola. E desta forma, João passa a falar de Diotrefes, um homem que era muito diferente do amado Gaio. Homem muito diferente de Gaio, pois era um homem desequilibrado e egoísta, homem que era sem amor, era um homem frio e que almejava aí a docência na igreja de todas as formas. Ele queria ter a primazia, ele queria ser o primeiro, ele queria ser o centro das atenções. E no seu ato de querer ser o centro das atenções, Diotrefes acabava negando as escrituras que diziam que aquele que pertence à primazia é ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo aí em Colossenses, no capítulo 1, de versículo 18 até o 19. Então ali em Colossenses, no capítulo 1,
e versículo 18 ao 19, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro a quem pertence a primazia, a quem pertence o primeiro lugar na igreja. O primeiro lugar na igreja não deveria pertencer nem ao apóstolo João, que era o líder máximo ali da igreja, e tampouco ao amado Gaio, e muito menos a Diotrefes. O primeiro lugar sempre deve pertencer ao Salvador. E veja o que o apóstolo Paulo diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade residiu e reside eternamente no Salvador Jesus Cristo, e por isso que ele é o dono da igreja, ele é o rei da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o nosso Senhor. Diotrefes era um líder fraco e tirano, que via a todos como uma ameaça aí à sua gestão, de modo que aqueles que não estavam de acordo aí com os seus métodos de liderança e com a forma que ele lidava com a congregação, ele os expulsava, ele os excomungava da igreja. E mais à frente vocês vão ouvir o nosso querido apóstolo João se queixando deste homem e dizendo aí qual era o caráter dele. Por isso João se queixa dele e do modo como ele exercia o ministério. O nosso autor já havia tentado se comunicar com Diotrefes, mas a sua falta de amor e arrogância fazia com que ele rejeitasse aí os enviados do nosso querido apóstolo João, os missionários que ele enviava até a sua congregação, e também fazia com que ele não lesse e não recebesse as missivas que eram enviadas pelo apóstolo João. Com essa atitude, Diotrefes se revela como um homem desqualificado para o presbitério, e sua falta aí de fé e experiência com Cristo revelavam que a sua experiência cristã não existia, ela não era real, porque, como foi abordado pelo apóstolo João aí nas suas 2 primeiras cartas, a vida cristã, a fé cristã se resume em 3 virtudes que ele apresentou para nós ali, que é fé, obediência e amor. Se faltar alguma dessas virtudes aí, você pode ser um bom religioso, mas cristão você nunca vai ser. Diotrefes pode ser que obedecia a palavra, porque João não menciona nenhum tipo aí de disputa teológica entre eles. Diotrefes não era um homem que era apto a ensinar heresias, mas o problema que estava ocorrendo ali, meus irmãos, era que Diotrefes estava querendo a primazia. E no seu ato de querer a primazia, de querer ser o primeiro, de querer ser o centro das atenções, ele acabou se tornando um homem frio e sem amor, que julgava a todos aí, como eu disse, uma ameaça para o seu ministério, e por isso ele não aceitava aí os missionários enviados pelo apóstolo João. Então, como eu disse, de acordo com João, a fé cristã se resume em 3 virtudes: fé, obediência e amor. Se faltar alguma, você pode ser qualquer coisa, menos um cristão. O irmão C.H. Dodge, ao comentar essa seção da 3ª carta de João, ele diz o seguinte: não há uma autêntica experiência religiosa que não se expresse em caridade, ou seja, que não se expresse em amor. Então, para C.H. Dodge, não há uma fé cristã verdadeira, genuína, se ela não for expressada em amor. E desta forma, é necessário que todo cristão expresse amor ao seu próximo. A frieza, a arrogância, egoísmo, todo esse tipo de coisa deve ser tirado do meio dos crentes. Veja os versos 9 e 10. Diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos,
como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então aqui o apóstolo João ele começa a expor aí o caráter de Diotrefes, mas ele menciona que já havia escrito uma carta que foi endereçada ao próprio Diotrefes, homem que, como dito, era um déspota, um tirano, um megalomaníaco que julgava a todos aí, tudo e todos, a qualquer um que aparecia em sua congregação, como uma ameaça ao seu ministério. E até mesmo o já idoso apóstolo João, ele olhava como uma ameaça à sua liderança, porque ele sabia que a liderança de João estava em um nível superior de fé da dele. E por quê? Porque João havia andado com o Senhor Jesus, era o último dos apóstolos vivos, e mesmo assim João se identificava como o presbítero. Ele falava com todas as congregações como se fosse um pastor local, porque era o que ele sentia. Ele não se julgava superior a ninguém, mas ele olhava a todos da mesma maneira, muito diferente aí de Diotrefes, que se julgava superior aos outros. Então ele via a todos como uma ameaça ao seu ministério. Essa carta aí que João menciona provavelmente foi destruída por Diotrefes por causa de sua arrogância e prepotência, o seu ódio e sua falta de submissão ao apostolado de João. Essa carta talvez nunca tenha sido lida ali para a congregação de Diotrefes, porque ele não queria nenhum tipo de ligação com o apóstolo e não queria nenhum tipo de ligação com os homens que eram enviados pelo apóstolo João. Então, provavelmente essa carta nunca tenha sido lida ali por ele em sua congregação. João tentou corrigi-lo de todas as formas, mas a sua prepotência fez com que ele não ouvisse os alertas do velho apóstolo e continuasse com sua soberba, agindo da forma que ele julgava ser a correta. Então, o nosso autor diz que irá até essa congregação e irá trazer à memória do povo a conduta má de Diotrefes. Então, ele diz que vai relatar, ele vai trazer à tona toda essa má conduta aí de Diotrefes, vai mostrar para eles o que ele estava fazendo aí. Então, Diotrefes ele se julgava o dono da igreja, e como eu disse anteriormente, o único dono da igreja se chama Jesus Cristo, porque foi ele que morreu pelo povo na cruz do Calvário. Não fui eu, como pastor, que morri por vocês, e tampouco havia sido Diotrefes que havia morrido em uma cruz por eles. Então ele não era de fato o dono da igreja e ele devia se submeter àqueles homens que estavam orientados pelo Espírito de Deus para corrigi-lo. Então, ele se julgava o dono da igreja e proferia palavras maliciosas contra o apóstolo João e contra os seus colaboradores. A palavra grega que foi traduzida aí como proferir significa falar absurdos. E desta forma, Diotrefes não só difamava aí João e os seus colaboradores, como também falava disparates. Ele falava coisas que não eram verdade. Ele só falava mentiras a respeito do apóstolo e de seus colaboradores. E desta forma nós vemos aí que era uma atitude normal para um tipo de pessoa baixa, que para se sentir grande, ele se julga em necessidade de diminuir os outros. E por isso que ele diminuía aí o apóstolo João, ele diminuía todos os colaboradores que eram enviados até ele. Veja os versos aí 11 e 12. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João ele volta aqui nesses versos a orientar o amado Gaio, e diz que ele não devia imitar o que era mal, ou seja, ele não devia imitar as atitudes baixas aí de Diotrefes,
mas ele devia imitar o que era bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E desta forma aqui ele já está fazendo uma distinção entre os missionários que eram enviados por ele e o presbítero Diotrefes, que estava ali presente nessas congregações ali. Então, aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E aqui o nosso autor ele passa a dar as credenciais do homem a quem ele havia comissionado, o homem que ele havia encarregado de entregar essa carta nas mãos do amado Gaio, o qual era Demétrio. Demétrio era um homem de grande honra, de grande testemunho diante de Deus, testemunho esse que era de devoção e de submissão ao Pai, onde não só João e as igrejas por onde Demétrio havia passado davam testemunho, mas a própria verdade que estava encarnada neste homem dava testemunho da sua boa conduta e da confiança que João tinha nele, homem de grande devoção e obediência à palavra de Deus. Então a própria verdade que estava encarnada em Demétrio dava testemunho de que ele era um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro pregador do Evangelho. E com isso João demonstra que Gaio devia receber a Demétrio, porque era um homem de grande confiança do apóstolo João, e por isso declara que Gaio sabia que o testemunho que João estava dando era um testemunho verdadeiro e era digno de confiança. E se ele confiava em João, ele deveria confiar em Demétrio, porque Demétrio, como expomos aí, era um homem de grande valor, de grande devoção e de obediência à palavra de Deus. Então o testemunho das igrejas e o testemunho de João era verdadeiro, mas muito mais o testemunho da verdade que estava encarnada nele era um testemunho gigantesco que confirmava que Demétrio era um verdadeiro homem de Deus. Veja os versos 13 a 15. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pena aqui é uma palavra grega que se pronuncia cálamo, que era a cana que ele usava para escrever. E desta forma, ele diz que tinha muita coisa aí para falar com o amado Gaio, mas ele não quis fazer com tinta e pena, com tinta e cálamo. Então muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então João ele encerra a sua carta usando as mesmas palavras que ele usou para encerrar a sua segunda carta. E desta forma, vem nos confirmar que ele verdadeiramente era o autor dessas cartas. Veja aí o verso 12 da segunda carta. Acompanhe comigo aqui, o verso 12 da segunda carta de João. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então, ele diz que tinha muitas coisas que falar com o amado Gaio, mas ele preferia não fazer aí com tinta e pena, não escrever por meio de uma missiva e falar com ele, mas ele preferiria ir até a sua congregação e falar com ele de viva voz. E como eu abordei no encerramento da segunda carta, eu posso dizer para vocês, as coisas são melhores ditas pessoalmente, face a face, em uma conversa franca, tete a tete, olho no olho, e assim as coisas são esclarecidas. E desta forma, a palavra que João queria transmitir para Gaio seria melhor entendida se fosse face a face, se fosse pessoalmente. Então, essas palavras aí, vejam que são muito semelhantes tanto na segunda carta quanto na terceira, e expressam a marca registrada do apóstolo João, que era o amor com que ele falava e com que ele escrevia.
E como eu disse aí, ele disse que tinha muito que escrever, que ele tinha muito que escrever com tinta e pena, o que foi traduzido aí, como eu disse, como tinta e pena é cálamo, mas ele preferia ir a um encontro de Gaio e falar face a face. E com isso eu posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos aí na conclusão dessa breve missiva. Prestem bem atenção aqui, porque isso se aplica em nossas vidas aqui no momento em que nós estamos vivendo. Uma coisa horrível, meus irmãos, é você não praticar o bem, mas nós aprendemos aí com essa carta do apóstolo João que coisa ainda pior é você não praticar o bem e ainda você impedir e criar obstáculos para que os outros também não pratiquem. Desta forma, a mensagem que João está tentando dizer aqui, está tentando passar, tanto para Gaio e sua congregação, é a seguinte, que os crentes devem criar formas para que as pessoas pratiquem o bem, para que o amor seja expressado, e não agir como Diotrefes, criar obstáculos para que as pessoas não sirvam a Deus e não pratiquem o bem. Desta forma, você que me ouve aqui nestes momentos e aqueles que vão nos ouvir através do YouTube, entenda, para você ser um verdadeiro cristão é necessário que você pratique o bem e que você colabore para que os outros também pratiquem o bem, para que os outros amem. Primeiro você deve amar, e quando você começa a amar, quando você começa a expressar o amor, logo as outras pessoas também vão começar a amar, porque o amor é contagiante e logo contagia o coração de todos. 2. Quando um pastor, meus irmãos, ele se torna orgulhoso e abusivo, literalmente se achando tal, o Espírito Santo ele se entristece e ele se afasta. E a partir dali, ele passa a não abençoar aquela congregação, porque o pastor está se tornando orgulhoso e abusivo. Ele está se tornando aí um déspota, um tirano, que quer controlar o povo e quer que o povo viva da maneira que ele acha que deve viver. E desta forma não vai funcionar. O pastor deve apontar para as Escrituras, para que o povo viva de acordo às Escrituras, não de acordo aos seus interesses. E outra coisa, o pastor ele não deve usar a Bíblia e os ensinamentos da Bíblia para conseguir conquistar os seus interesses, para conseguir tirar do povo o que ele quer que o povo dê para ele, não. O maior desejo de um verdadeiro pastor é que o povo cresça no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o maior objetivo de um pastor, não ao contrário. Então, pode até parecer que a congregação de um pastor orgulhoso aí e abusivo se torne próspera e esteja enchendo de pessoas aí e se torne uma igreja bem-sucedida, mas vai faltar o essencial, meus irmãos, o amor e a união. Aquilo que João apresentou aqui nesta carta como sendo o alicerce que edifica aí a comunhão pura e saudável entre os irmãos. Então pode até ser que uma igreja aí de um pastor orgulhoso e abusivo pareça próspera e esteja sendo bem-sucedida, mas vai faltar o essencial aí, que é a união, que é aquilo que edifica o povo a se manter na fé. Então, cristianismo é isso, meus irmãos. Amor e união aos pés do Cristo, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. E através do ensino da sua palavra, nós caminhamos em união. E a palavra, o Cristo que é apresentado em sua palavra, deve ser o nosso único fundamento. Bem disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Essa união em torno do Cristo e em torno da sua palavra é que faz com que o povo glorifique o nome do Senhor, não a autopromoção de seus membros. A única estrela que deve brilhar em nosso meio se chama o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois o grande, meus irmãos, não é o pastor, não é o pregador,
O grande é o Cristo que é exposto através da mensagem. Então, o maior orgulho de um pastor deve ser que quando ele termina de pregar o seu sermão, o povo possa dizer-lhe o seguinte: nossa, que texto maravilhoso que o pastor expôs aqui nesta ocasião. Não que o povo diga, nossa, que grande pregador ou que grande pastor, não. O maior desejo de um verdadeiro pastor é que o povo fique enaltecendo o nome do Senhor e enaltecendo o texto que ele expôs. E que o povo comece a dizer que palavra maravilhosa, que mensagem maravilhosa que o pastor expôs. É isso que eu desejo de vocês, que vocês glorifiquem o nome do Senhor quando estejam aí enaltecendo a mensagem, a palavra que foi exposta. E não enaltecendo o pastor. O pastor é uma ferramenta aí nas mãos de Cristo para transmitir a sua palavra. E o meu desejo é que vocês se sintam bem, se sintam felizes e alimentados com a palavra de Deus. Veja aí comigo em Romanos, no capítulo 15, e versículo 5 até o 7. Romanos, capítulo 15, e versículo 5 até o 7, diz assim, ó, o apóstolo Paulo ele vai falar algo aqui a respeito da união. Prestem bem atenção. O que a união em torno da palavra e do Cristo genuíno provoca. Ó. Vejam bem aqui, ó. Capítulo 15 da carta aos Romanos, do versículo 5 até o 7. Vejam bem o que diz aqui. Ó. Prestem bem atenção na carta aos Romanos, no capítulo 15, de versículo 5 até o 7. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Em suma, quando adoramos em união, é o momento que glorificamos o nome do Senhor. Quando falta união, falta glorificação, porque a união é que produz a glorificação do nome do Senhor. E a terceira e última lição que eu quero trazer para vocês aqui nestes momentos, diz o seguinte: João ele nos ensinou aqui qual é o tipo de liderança que o povo deve estar imitando e tomando como exemplo, como um modelo, e ele usa aí como exemplo a Demétrio, como eu disse aí para vocês, homem de grande honra, homem de grande testemunho de devoção diante de Deus, um homem que era temente a Deus e obediente à sua palavra e submisso ao apostolado aí do apóstolo João. Era um exemplo e modelo de fé e obediência a ser imitado, pois ele tinha a Cristo como seu exemplo. E todo pastor verdadeiro, ele vai ter como seu exemplo o Salvador, o sumo pastor, o grande pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus. E desta forma, ele vai obedecer todos os seus ensinamentos, pois Cristo nos deu um modelo aí de obediência e submissão. E é esse modelo que os pastores e cada congregação devem assumir como seu exemplo, modelo aí de obediência ao Pai e à sua palavra. Sendo assim, o alerta do apóstolo João é o seguinte: imite um líder só se ele for imitador de Cristo. E nesse sentido devemos tomar como exemplo pessoas que procuram seguir os passos do Salvador. Não pessoas que querem ser grandes aqui neste mundo, pessoas que querem ser enaltecidas, pessoas que querem ser ovacionadas e ter um grande nome aqui neste mundo. Veja o que diz aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, de versículo 16 até o 17. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim, ó, prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17, ó.
Vejam bem aqui, ó. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei a Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que o povo devia imitá-lo. E lá no capítulo 11 dessa mesma carta aos Coríntios aqui, essa primeira carta, ele diz o seguinte aqui, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então ele está dizendo, como eu sou imitador de Cristo, vocês devem me imitar, porque o que eu faço reflete o caráter de Cristo. E vocês devem receber aí o meu enviado, que é Timóteo, e ele vai admoestá-lo de acordo com o que aprendeu comigo e com a palavra de Deus. De modo mais claro, assim como Cristo, meus irmãos, que quando veio aqui a este mundo há mais de 2000 anos atrás, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Vejam bem aí o que diz em Marcos, no capítulo 10, de versículo 42 até o 45. Marcos, capítulo 10, de versículo 42 ao 45, nos diz assim, ó: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabes que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então aqui neste mundo há lideranças que dominam o povo, e aqueles que são seus maiorais, que são outros líderes que estão com eles ali, dominam o povo. Mas Jesus ele vai dizer que no reino de Deus não funciona desta forma. Ó. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, era o mesmo que nós pudéssemos olhar para o caso aí de Diotrefes e pensar, se ele estava querendo ser o primeiro na congregação, ele deveria, se ele seguisse os mandamentos do Salvador, ele deveria servir a todos, servir o apóstolo João, servir aqueles que eram enviados por João e servir a sua congregação com amor, não com arrogância, com prepotência, com ânsia de se manter no poder, mas ele deveria servir em humildade e submissão, assim como o Criador, quando veio há mais de 2000 anos atrás, ele veio e se entregou por nós. Ó. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o maior exemplo de pastorado que um pastor deve seguir é o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação se manter ali como Deus, antes ele se esvaziou e se tornou um de nós. Alguém como nós, de carne, osso e sangue, para que pudesse morrer por nós na cruz do Calvário, ele se humilhou, humilde ele desceu e veio e pagou o preço do nosso pecado. E quando veio não era um déspota, um tirano, um dominador, mas era um pastor que instruía as ovelhas do modo correto e digno que o Pai havia lhe comissionado. Deste modo, o pastor ele foi chamado para ser um servo, para servir o reino de Deus, e não para ser um tirano, um dominador, aquele que humilha o povo, aquele que tira o que pode e o que não pode do povo. Mas se ele puder, o verdadeiro pastor, ele tira da sua boca para dar para as suas ovelhas e alimentar as suas ovelhas. Esse é o genuíno pastor, que ele vai até as últimas consequências ali para cuidar do seu povo, porque ele tem preocupação, ele tem cuidado das ovelhas. Amém? Que o Eterno nos abençoe grandemente.